Programa Thaís Venâncio. Oferecimento Inês, aluguel de consultórios médicos com a melhor estrutura para o seu paciente. E Personal Print, comunicação visual em tecido, painéis para festas infantis e eventos corporativos. Como está o seu coração? Você cuida bem dele? Hoje a nossa conversa será com o cardiologista Renato Serpa. Eu convidei Renato Serpa para falar sobre os cuidados com o coração, os benefícios do acompanhamento cardiológico e, claro, na prevenção de atividade física, né? Nós precisamos fazer atividade física. Renato, obrigada por ter aceito o meu convite. Aliás, você fala muito sobre isso, né? Acompanhamento cardiológico e atividade física, isso é fundamental para a vida do ser humano? Com certeza, Thaís. Na verdade, hoje a gente considera o exercício físico como um remédio que previne e que trata doenças. Não é só uma questão de estética, né? Ele é fundamental para a nossa vida. Fundamental e não só para os aspectos cardiológicos, mas para o funcionamento do nosso corpo de uma forma geral em harmonia. E por que as pessoas acabam só se preocupando? Eu até falei isso hoje, antes de gravar aqui, sobre cuidados com o coração, e algumas pessoas colocaram lá até assim, eu só fui me preocupar depois que eu levei 2 sustos. Só depois que leva um susto. Na verdade, acho que essa é uma tendência natural do ser humano, né? Inclusive tem trabalhos mostrando que a aderência a medicamentos, a remédios, após um evento, após um infarto, após uma internação, ela é maior do que aquela prescrita fora de uma situação que gere muita angústia para as pessoas de uma forma geral. E o exercício físico está dentro desse contexto, né? Agora é importante a gente já começar a colocar uma diferença muito importante entre atividade física e exercício físico. Atividade física é qualquer movimento do corpo que há gasto energético. É atividade física. Então você caminhar para você comprar pão de manhã, você caminhar no shopping, você fazer qualquer tipo de movimento, é um exercício físico. É uma atividade física. O exercício físico é aquela atividade estruturada, onde você se programa para fazer aquilo por um tempo definido, por uma regularidade definida. Eu costumo dizer muito para os meus pacientes o seguinte: como o exercício físico é um remédio, todo remédio a gente tem que tomar na dose certa, no momento certo, na regularidade correta, para a gente obter os benefícios. Nem dose menor do que o necessário e nem uma dose que extrapole o limite da segurança. Então isso leva muito o pessoal a pensar também assim, você faz atividade física, né? Aí essa é a diferença, né? Eu caminho na praia todo dia. Essa acaba sendo uma atividade física. Agora, dentro desses conceitos é importante dizer que atividade física, uma pessoa ativa fisicamente, é melhor do que uma pessoa inativa. Inclusive a gente tem comprovação técnica, comprovação científica de que as pessoas mais ativas têm menor mortalidade, ou seja, vivem mais tempo do que as pessoas menos ativas. Daí até tem um conceito que é razoavelmente difundido em relação ao número de passos que uma pessoa dá por dia, né? Então se coloca assim, a maioria dos trabalhos mostram que acima de 7 a 8 mil passos por dia, as pessoas que têm esse hábito, que têm essa média, têm uma perspectiva de vida superior àquelas que têm um número de passos inferior a isso. Outra coisa muito legal é o tempo que você passa sentado. Então tem trabalhos mostrando que pessoas, mesmo que não façam exercício físico, mas aquelas que ficam menos tempo sentadas no seu trabalho, nas suas atividades do cotidiano, vivem mais do que aquelas pessoas que também são inativas e que ficam a maior parte do tempo sentadas. Ou seja, tudo isso é comprovação do culto ao movimento. Nós temos que nos movimentar. A atividade física é importante. Agora, exercício físico, que é aquela atividade estruturada, organizada, é melhor ainda do que a atividade física do dia a dia, do cotidiano.
Então já ficou a dica para você, porque agora eu quero saber o seguinte: para fazer um exercício físico, nós precisamos ter uma avaliação cardiológica, a gente precisa ter esse acompanhamento, não é simplesmente começar. O que é fundamental para dar esse primeiro passo? Essa é uma pergunta muito importante da gente esclarecer. Todas as pessoas, independente da idade, do sexo, têm que fazer uma avaliação médica antes de fazer o exercício físico. Essa avaliação médica, via de regra, é feita por um cardiologista ou por um médico do esporte e do exercício. E veja bem, a avaliação médica pré-exercício não significa ficar fazendo muito exame. Significa uma avaliação médica. Os exames, eles vão ser fruto dessa avaliação. Eles podem ser necessários ou não. Então, o médico vai dar esse encaminhamento, quais são os exames necessários para poder iniciar, saber se a pessoa está apta ou não para praticar. Correto. Por exemplo, um adolescente, um jovem que não tenha nenhum antecedente, que não tenha nenhum sintoma de alerta, né? Que tenha um exame clínico absolutamente normal. O que a gente costuma fazer de exame de rotina é um eletrocardiograma, que é um exame triador. Fizemos o exame clínico é normal. Numa pessoa de baixo risco para ter doença naquele momento, talvez já seja suficiente para a gente prescrever o exercício com bastante segurança, né? Por outro lado, uma pessoa com alto risco de doença, que tenha sintomas que nos preocupem, sintomas que façam a gente pensar em doenças cardíacas ou qualquer outro tipo de doença, alterações no exame clínico, alterações no eletrocardiograma, nós temos que pedir exames que complementem, que incrementem o nosso raciocínio para a gente tentar detectar alguma situação potencial de risco. Eu vou para um rápido intervalo, mas já fica a próxima pergunta. O infarto acomete mais homens ou mulheres? Eu volto já aqui na TV Ambiental. Eu volto conversando com o cardiologista Renato Serpa. Estamos falando sobre os benefícios do exercício físico, do acompanhamento cardiológico. E eu deixei uma pergunta, que foi: o infarto acomete mais homens ou mulheres? Então, primeiro só rapidamente conceituando o infarto, né? O infarto, na maioria das vezes, é causado por uma placa de gordura que está depositada nas coronárias, que são as artérias que irrigam o coração. Essa placa se rompe, forma um coágulo e entope subitamente um vaso que irriga o coração. Então aquela área começa a entrar em sofrimento, ela deixa de ser irrigada e isso é um infarto. O infarto pode levar as pessoas à morte em até 1/3 dos casos. É a principal causa de morte no mundo. Então, contextualizando a importância dessa pergunta. Isso acontece com o passar da idade, habitualmente, a partir da 4ª década de vida, a incidência vai aumentando, né? E ainda tem uma prevalência maior em homens em relação às mulheres. Em que pese o fato de que, como as mulheres hoje estão também expostas a vários fatores ambientais, como estresse, como obesidade, como diabetes, como colesterol alto, como cigarro, como sedentarismo, a tendência que nós vemos é que das curvas de prevalência era delas estarem se encontrando. Ainda existe, então, uma certa prevalência em homens, mas a incidência em mulheres tem aumentado muito, assim como a incidência em pessoas mais jovens. E quando você fala isso, a gente fica até um pouco assustado, que geralmente o que chama muito mais a atenção, quando a gente vê casos de mortes súbitas, né, de atletas em campo. Quer dizer, teoricamente, esses atletas fazem acompanhamento cardiológico, fazem uma atividade física, um exercício físico, né, e tudo mais. E por que isso acontece? Então vamos lá. Morte súbita na população em geral, de causa inexplicada, até prova o contrário, é morte súbita cardíaca. Esse é um conceito fundamental. Segundo, atletas. Atletas jovens, e nós consideramos atletas jovens até 35 anos, a principal causa de morte súbita não é um infarto agudo do miocárdio. A principal causa de morte súbita são alterações estruturais do coração, que não o infarto.
Por exemplo, dentro do nosso meio, há uma doença chamada cardiomiopatia hipertrófica. É uma doença que causa uma hipertrofia, um engrossamento, uma doença genética, na qual o músculo do coração fica grosso. Isso predispõe a arritmias e a pessoa morre. A maioria dos atletas jovens no Brasil morrem de cardiomiopatia hipertrófica. Acima dos 35 anos, a principal causa de morte súbita em atleta é semelhante à população geral, ou seja, infarto agudo do miocárdio. Tem como a gente diminuir a probabilidade de detectar precocemente a doença? Sim. Então, nesse grupo que está se submetendo a esportes, a exercícios de alto rendimento, é fundamental a avaliação pré e a avaliação de acompanhamento para se identificar precocemente alguma situação de alarme. Falando sobre um outro problema que atinge muito a população brasileira, que é a pressão alta, né? E infelizmente as pessoas não se dão conta dessa pressão alta. Muitas que já foram diagnosticadas acabam não seguindo à risca o tratamento, trazendo problemas e consequências muito maiores. Quer dizer, não dá sinais, né? E as pessoas não prestam atenção. Como alertar as pessoas? A grande dificuldade da aderência das pessoas se engajarem no tratamento da hipertensão arterial é porque ela realmente é uma doença silenciosa, né? Ela é uma doença de longa duração e quando ela vai dar sintomas, geralmente já é consequência da pressão alta durante anos e anos e anos sobre os diversos órgãos. Então, na verdade, o início de tudo é uma ótima conscientização de que as pessoas devem aferir a sua pressão, que faz parte do exame básico de um médico para a gente detectar, principalmente quem são aquelas pessoas que têm histórico de doença hipertensiva na família, aquelas pessoas que já mediram a pressão em algum momento e ela esteve elevada, né? Então, pessoas de maior risco, os obesos, as pessoas acima dos 35, 40 anos. Então, é um grupo de pessoas onde aumenta a incidência da hipertensão arterial e onde a gente deve ter um olhar mais focado e mais cuidadoso. E claro que junto com isso é a alimentação adequada, né? Assim, hoje a gente se alimenta muito pior do que antigamente, do que os nossos avós, né? A alimentação ela vem num pacote de medidas que nós chamamos de medidas não farmacológicas, medidas comportamentais, né? Então, alimentação balanceada, exercício físico regular, hábitos de vida saudáveis. Nós temos que cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental. Então nós temos que também cuidar do nosso estresse do dia a dia. Todos somos submetidos a estresse. O que diferencia uma pessoa da outra é a maneira como a gente lidar com esse estresse, da maneira como a gente absorve e contorna esse estresse que a gente chama de estresse ruim. Existe o estresse bom, que são as alegrias, né? Mas o estresse ruim, realmente, ele é maléfico para o coração e está dentro desse contexto. Você disse que o acompanhamento deve ser desde cedo. Já na infância, a gente já deve ter esse cuidado com os nossos filhos? Fundamental. A prevenção das doenças cardiovasculares, aliás, eu diria a prevenção das doenças de uma forma geral, excetuando as doenças causadas por acidentes, por fatores externos, né? Mas as doenças cardiovasculares, algumas doenças pulmonares, algumas neoplasias, a prevenção começa na juventude, onde a gente tem que estimular os nossos filhos a terem hábitos saudáveis de vida, alimentação adequada, prática de esporte, prática de exercício físico e assim por diante. Bom, eu vou para um rápido intervalo, mas na volta eu vou querer que o Dr. Renato fale um pouquinho sobre o Instituto Habilitar, que foi essa junção, né, desse acompanhamento cardiológico, dessa importância do exercício físico. Ele vai contar um pouquinho mais para a gente daqui a pouquinho. Você sabe que você me acompanha aqui na TV Ambiental, canal 525 da NET, e também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Hoje eu estou conversando com o cardiologista Renato Serpa, estamos falando sobre os benefícios do exercício físico, do acompanhamento cardiológico e por isso ele criou o Instituto Habilitar. São quantos anos já de Instituto, Renato? Nós já temos 3 anos de funcionamento. E o Instituto Habilitar ele foi fruto de um sonho que eu como médico tinha junto com
um professor de educação física que se tornou um amigo, hoje é sócio. E um dia a gente falou, vamos montar uma estrutura, um instituto, para fazer o exercício físico correto, na dose correta, para as pessoas de maior risco. E a gente foi pensando isso e realmente vingou. E, na verdade, eu vivia isso, Thaís, no meu dia a dia como médico. A gente atendia os pacientes infartados, a gente sabia que eles tinham que fazer exercício físico. E aí eu falava para eles, olha, você tem que fazer exercício físico, e ele falava para mim, ok, doutor Renato, mas como eu vou fazer, que exercício eu vou fazer, quem é que vai me acompanhar, qual é a segurança de eu fazer isso? Então o Instituto Habilitar é um local onde a gente faz toda essa avaliação pré-exercício e a gente faz um planejamento individualizado de acordo com a necessidade e com a conveniência de cada pessoa. Então, ninguém tem o mesmo planejamento, ninguém tem a mesma proposta de treino igual. Por quê? Porque as necessidades são diferentes, as vontades são diferentes, né? Então, a gente procura trabalhar todos os braços que o exercício físico tem, a parte aeróbica, a parte de musculação, que durante muito tempo foi negligenciada, até certo ponto ela era proibida para o cardiopata. A pessoa que tinha problema cardíaco, ela só podia fazer caminhadinha leve na praia. Hoje a gente sabe que o exercício físico aeróbico de alta intensidade, os intervalados, os HIITs, que estão muito na moda, são exercícios que são muito benéficos para o cardiopata também. É claro que ele tem que ser bem dimensionado, né? O exercício, então, de musculação deve ser feito, ele é tão benéfico quanto o exercício aeróbico. Trabalhar a flexibilidade, alongamento, coordenação motora. Muitos dos nossos pacientes são idosos, os idosos vão perdendo a autonomia, vão perdendo o equilíbrio, vão perdendo massa muscular, que é a sarcopenia, que é uma doença que cada vez mais nós temos dado importância. Pessoas que têm sarcopenia, pessoas que têm menos massa muscular, vivem menos do que quem não tem. E como que a gente recupera a massa muscular? Com uma nutrição adequada e com exercício de musculação. Então, a gente procura trabalhar todas as formas que o exercício físico pode ser utilizado como uma ferramenta de prevenção e de tratamento das doenças. É um atendimento personalizado, né? Então, você tem todo um atendimento àquela necessidade daquele paciente, né? Isso, e com toda uma estrutura de segurança, né? Toda a nossa equipe é treinada em atendimento de emergência, nós temos os desfibriladores, caso haja necessidade, felizmente nunca precisamos utilizar. E um dado que é muito impactante, por exemplo, uma pessoa que teve um infarto e que faz o exercício físico supervisionado, que em última análise é a nossa proposta, ela só por causa do exercício tem uma propensão de redução da sua mortalidade em 20% a 30%. Então, só o fato dela fazer exercício, ela tem uma chance de 20% a 30% menos de morrer do que aquela mesma pessoa que infartou e que não faz exercício físico adequado. Então, essa é a nossa grande bandeira. Utilizar o exercício como uma ferramenta de fomento à saúde e de tratamento de doenças. Eu parabenizo você pelo espaço que está super bem localizado, super bem estruturado. Acho que isso é fundamental. Esse paciente se sente bem, né? Se sente acolhido e isso faz a diferença. E como nós falamos sobre a pessoa que é sedentária, também posso, só para terminar a nossa entrevista, falar sobre o excesso, porque ou é 8 ou 80. Hoje em dia as pessoas estão buscando cada vez mais desafios e estão excedendo no exercício físico. A palavra é equilíbrio. Então nós temos que ter equilíbrio na nossa vida, porque não seria assim no exercício. Então a gente tem que saber dosar a quantidade de exercício, o tempo de exercício, a regularidade, a frequência semanal do exercício. As sociedades médicas hoje, tanto a Sociedade de Cardiologia como a Sociedade de Medicina Esportiva, ela preconiza que o exercício físico como prevenção de saúde e tratamento de doença deve ser feito a atividade aeróbica
de moderada intensidade entre 150 e 300 minutos por semana, tá? Divididos em 4 a 5 sessões de aproximadamente 40 a 60 minutos. Acrescido de pelo menos duas sessões de exercícios de musculação. Então, para ficar uma conta fácil, não fazer menos do que 5 vezes por semana, e que seja distribuído ao longo da semana e que tenha pelo menos 150 minutos de exercício físico de moderada intensidade nessa semana. Se for exercício físico de alta intensidade, essa necessidade cai para 75 minutos por semana. E o excesso, assim, o excesso está muito relacionado a essas provas de longa distância, provas de ultramaratona, né, provas de 100, 150, provas de dia inteiro, provas de Ironman, que englobam várias modalidades esportivas. A gente ainda não sabe como que o nosso corpo humano, como que a nossa fisiologia vai se comportar ao longo do tempo, sendo submetida a exercício físico de tamanha intensidade e tamanho volume. Então, tomar cuidado. Então, para a gente terminar nossa entrevista, é a palavra equilíbrio, né? E buscar essa prevenção e buscar esse acompanhamento cardiológico. Renato, obrigada, tá? Pela sua presença aqui hoje, nessa semana com a gente. Parabéns pelo trabalho. E você continua me acompanhando aqui na TV Ambiental, nas redes sociais, pelo Instagram, Facebook. E fique à vontade. E eu te espero aqui na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Até a próxima semana. Programa Thaís Venâncio. Oferecimento Inês, aluguel de consultórios médicos com a melhor estrutura para o seu paciente. E Personal Print, comunicação visual em tecido, painéis para festas infantis e eventos corporativos.